Olá, boa noite. Estamos aqui mais uma vez reunidos para fazermos os nossos comentários, o nosso estudo sobre o Livro dos Espíritos, na nossa reunião de sexta-feira do Centro Espírita Ibirajá. Então, vou abrir aqui o nosso estudo com uma página do livro Vida Feliz, do Espírito Joana de Ângeles, médium Divaldo Pereira Franco. Diz então o Espírito Joana de Ângeles: exila das províncias da tua vida a maldade. Rebate o pensamento doentio com o saudável. Corta a rede perniciosa das suspeitas injustificáveis com a tesoura da confiança no teu próximo. É tormentoso viver armado contra os outros, ver primeiro o lado negativo, detectar a imperfeição. Ninguém há na terra sem defeitos, como não existe uma só pessoa que não possua também virtude. Por pior que este indivíduo seja, procura o lado bom de todos e te descobrirás renovado e afável. Vamos fechar os nossos olhos, elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, ao sagrado que habita em nós, pedindo muita proteção, muita orientação, para que consigamos manter sintonia, ainda que à distância, ainda que em tempos diferentes, que consigamos nos conectar com os nossos mentores amigos que nos acompanham no nosso dia a dia, com os mentores da Casa de Ibirajara, e que possamos estar de mentes e corações abertos para o estudo desta noite de hoje. Proteja-nos, Senhor, guarda-nos na tua paz, hoje e sempre que assim seja. Então, pessoal, assim, vamos continuar, o estudo do Livro dos Espíritos, que nós, damos sequência aqui. A gente está ali falando da parte segunda do Livro dos Espíritos, que é a parte que fala da vida espírita. É isso? Do mundo espírita ao mundo dos espíritos. É isso. Então, nós estamos no capítulo 2 dessa unidade, que está falando da encarnação dos espíritos. Então, num primeiro momento nesse capítulo, foi falado do objetivo da encarnação, foi falado sobre a alma, e agora a gente vai falar sobre materialismo. Então, a questão do materialismo aí é encaixado nesse contexto de alma, de objetivo da encarnação, então fazendo um pouco esse contraponto a tudo que foi dito antes, Kardec então faz essa discussão sobre o materialismo, porque ele entende ali que existe, obviamente, um antagonismo de ideias, E aí então começa a parte do Livro dos Espíritos, no item materialismo, é a pergunta 147. Então, a pergunta 147, o Kardec pergunta: por que é que os anatomistas, os fisiologistas e, em geral, os que aprofundam as ciências naturais são, com tanta frequência, levados ao materialismo? Naquele momento ali, que o Kardec está escrevendo o Livro dos Espíritos, já existia um certo avanço na investigação dessas ciências médicas, principalmente alguns ensaios sobre neurociência, sobre neurologia. Algumas coisas já estavam começando a ser investigadas ali e se chegar a uma conclusão ou outra. Também é um momento de muita dificuldade das religiões de uma forma geral na Europa, aquele momento ali pós-iluminismo, que a gente vê a razão ali
ganhando cada vez mais espaço na sociedade e na produção de conhecimento da sociedade, como uma resposta, então, a todo o histórico que a Europa vivenciava de abusos, né, do poder religioso interferindo na vida política, na vida cotidiana. Então, o materialismo ali, o iluminismo, o império da razão, naquele momento, ele veio um pouco como uma resposta a esse momento de questionamento dessa fé, né, digamos assim. Então, a gente tem a ciência, de uma forma geral, tentando buscar argumentos que afastem a religião, a fé, do espectro da ciência e da sociedade, do debate da sociedade. Né? Então, Kardec pergunta isso: por que principalmente as pessoas das ciências médicas, né, os anatomistas, os fisiologistas, eles, quando se aprofundam nesse conhecimento, eles tendem a adotar uma postura materialista, né? Então, Kardec pergunta isso para os espíritos. Então, os espíritos respondem a ele. O fisiologista refere tudo ao que vê. O orgulho dos homens, que julgam saber tudo e não admitem haja coisa alguma que lhe esteja acima do entendimento. A própria ciência que cultivam os enche de presunção. Pensam que a natureza nada lhes pode conservar oculto. Então é esse paradigma aí da ciência materialista que opta por não investigar elementos que possam escapar de uma observação objetiva, criteriosa, né? Porque tudo que provém então do espírito é algo que a ciência tem instrumentos muito falhos para medir, né? Os métodos, eles são muito levados para o campo das possibilidades e das probabilidades e não para o campo da certeza da ação e da reação, né? Então, o materialismo, os espíritos estão colocando aqui, na verdade, que é isso, os fisiologistas, eles estão mais preocupados em descrever os fenômenos físicos que estão ocorrendo num corpo vivo do que indagar se existe alma ou se não existe, né? Porque você imagina, até aquele momento, a ciência está em franco desabrochar, né? As investigações sobre corpo humano, sobre neurociência, sobre psicologia, psiquiatria, eles estão ainda engatinhando. E é natural que eles queiram buscar uma explicação palpável e do ponto de vista científico, reprodutível, né, todos aqueles critérios científicos que exerçam uma certa previsibilidade, né? Essa incerteza, então, que a existência de algo além da matéria poderia trazer, é algo que, naquele momento, a ciência não está tão preocupada assim, porque a experiência anterior tinha sido traumática, né? Então, mas os espíritos respondem que, na verdade, também existe aí uma questão de orgulho, de não admitir que existem outros tipos de conhecimento, além do racional científico, que podem dar conta também de explicar o fenômeno da vida, né? Então, essa foi a resposta dos espíritos, né? 148. Não é de lastimar que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, contrariamente, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo? Deve-se daí concluir que são perigosos? Porque o que tem aqui de fundo? É a questão a mente humana, ela é só resultado da interação de milhões de células cerebrais. Então ela é gerada pelo nosso corpo, pelo nosso cérebro, ou a mente ela tem uma existência independente do corpo, né?
é a grande questão que está aí por trás dessas perguntas, né? Então, o Kardec pergunta, não é de lá estimar que essas pessoas que podem, com os seus estudos, enveredar por um caminho que comprove a existência da alma, prefiram, na verdade, o materialismo? Deve-se daí, então, concluir que esses estudos que naquele momento estavam iniciando da psiquiatria, da neurologia, da psicologia, são perigosos, né? São perguntas que Kardec está fazendo. Porque Kardec está ali entre seus pares, está ali dialogando com espíritos, né? Está ali advogando a ideia de que é mais vantajoso para a sociedade a crença na sobrevivência da alma e na autonomia de mente e corpo do que o contrário, né? Para ele é muito importante que a gente acredite na sobrevivência da alma e na independência da mente em relação ao corpo, né? E aí ele vai então se dedicar a isso depois da resposta dos espíritos. A resposta dos espíritos é a seguinte: não é exato que o materialismo seja uma consequência desses estudos. O homem é que deles tira uma consequência falsa, pela razão de lhe ser dado abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. Acresce que nada os amedronta mais do que eles quereriam que parecesse. E os espíritos fortes quase sempre são antes fanfarrões do que bravos. A sua maioria só são materialistas porque não tem com o que encher o vazio que diante deles se abre, mostrar-lhes uma âncora de salvação e a ela se agarrarão pressurosamente. É óbvio, né, que para aquela ciência ali médica incipiente que estava começando a surgir, existia uma série de possibilidades, né? Dentre elas, essa possibilidade que o Espiritismo advoga. Mas a ciência geral, a ciência hegemônica, se é que a gente pode dizer assim, preferiu ir pelo lado do materialismo, porque, de uma certa forma, é o que tem de mais palpável nos resultados, né? É o que tem mais possível de se medir, é o que tem mais possibilidades de você fazer estudos que deem uma certa previsibilidade e então que você possa, né, com essa preocupação médica de achar curas para doenças, que você tenha então umas respostas mais objetivas e mais palpáveis, porque, né, até hoje a gente enveredar por um caminho espiritualista, ele abarca uma série de possibilidades, né? Está aí uma profusão de entendimentos, né, dentro até mesmo da doutrina espírita e de outras vertentes espiritualistas sobre como funciona, por exemplo, o corpo espiritual, né? Então, o, a ciência daquela época vai pelo caminho teoricamente mais fácil, mas é porque é o caminho que é mais fácil de mensurar com os instrumentos que aquela ciência naquele momento tem. E o Kardec, ele está ciente de que a ciência ela evolui de acordo com a experiência humana, né? Então, o que a ciência era capaz de examinar num determinado período modifica num, né, com a evolução do pensamento, os avanços científicos, né, a invenção do microscópio, né, depois do microscópio eletrônico, e cada vez mais você vai então aprofundando o conhecimento, né, especializando, mas também diversificando. Então, assim, a ciência ela também é um campo vastíssimo de investigações, né? E vale lembrar que hoje em dia a gente pode dizer que hegemonicamente a ciência ela ainda é materialista, mas já existem muitos estudos investigando essa outra natureza mais sutil da nossa existência,
com algum embasamento científico, com alguma robustez, né? Então aqui o Kardec está falando que ante esse desconhecido que é então a vida espiritual, e acrescento eu aí, como eu explanei anteriormente, traumatizado pela experiência de abusos que as religiões, né, até aquele momento produziram muitas coisas positivas, é claro. A gente conhece Jesus, a gente conhece os ensinamentos morais de grandes religiões, é, em virtude dos seus fiéis, em virtude das suas pessoas, das suas crenças, né? E isso traz ainda conforto espiritual até hoje, porque vivemos numa sociedade em que há a liberdade de práticas religiosas, né? Mas a gente sabe que o período, que a experiência humana, ela produziu distorções também, mesmo dentro da religião, né? Nós somos imperfeitos, né? A religião, ela é uma criação, ela é uma instituição humana. Então, ela é uma instituição que está também sujeita às falhas, né? A nossa religiosidade, que é o nosso sentimento, a nossa relação com o nosso sagrado, ela transcende a religião, né? A nossa consciência divina é algo que a religião nos ensina a despertar, né? Não só a religião, nossa vida de uma forma geral, ela é para que nos impulsione nesse despertar espiritual, né? Mas a religião, ela é um dos instrumentos por excelência, né, dessa função de amadurecimento espiritual. Então agora começam os comentários do Kardec, tá? Por uma aberração da inteligência, pessoas há que só veem nos seres orgânicos a ação da matéria, e a esta atribuem todos os nossos atos. Pessoal, eu não sei colocar no vídeo o texto. O ideal seria que eu colocasse enquanto eu vou lendo, né? Colocasse o textinho aqui. Então eu peço a gentileza de, quando você for assistir esse vídeo, você assista em posse do Livro dos Espíritos, que aí eu vou lendo, você vai lendo junto. E aí eu vou comentando, e aí fica mais fácil o entendimento, né? Porque senão fica muito solto, às vezes pode ficar difícil de manter a atenção, mas a ideia desse estudo é estudar o Livro dos Espíritos, né? Então a gente tem que ler e refletir, né? Então vamos lá. Vou seguir aqui, Livro dos Espíritos aí aberto, pergunta 148, comentário do Kardec. Por uma aberração da inteligência, pessoas há que só veem nos seres orgânicos a ação da matéria e a esta atribuem todos os nossos atos. No corpo humano, apenas veem a máquina elétrica. Somente pelo funcionamento dos órgãos estudaram o mecanismo da vida, cuja repetida extinção observaram por efeito da ruptura de um fio, e nada mais enxergaram além desse fio. Perdão. Procuraram saber se alguma coisa restava, e como não acharam senão matéria, perdão, de novo, que se tornara inerte, como não viram a alma escapar-se, como não a puderam apanhar, concluíram que tudo se continha nas propriedades da matéria e que, portanto, a morte seguia a aniquilação do pensamento. Morreu o cérebro, morreu a mente, morreu o pensamento. É isso que Kardec está dizendo, né? Que ele está fazendo essa consideração, né, de que que ele coloca ali por uma aberração da inteligência, por uma limitação mesmo da inteligência e uma preocupação com o rigor científico objetivo, né, foi se procurar o elo de causalidade entre a vida orgânica e a produção da mente, a produção do pensamento. Triste consequência se fora real, porque então o bem e o mal careceriam de objetivo. Aí o Kardec está falando das consequências que são, filosoficamente, a gente pensar isso, que o corpo, que a mente, o pensamento, o espírito não existe, portanto a mente e o pensamento morrem junto com o corpo. Né? Triste consequência se for real, porque então o bem e o mal careceriam de objetivo.
é mais ou menos um apanhado do que ele vai falar depois, lá no final do Livro dos Espíritos, sobre o nada e o porvir. Né? Você dá uma palhinha aqui, mas lá ele fala, se detém um pouco mais sobre essas consequências desse pensamento de que nada existe após a morte. Né? Triste consequência, se fora real, porque então o bem e o mal careceriam de objetivo. O homem teria razão para só pensar em si e para colocar acima de tudo a satisfação de seus apetites materiais. Quebrados estariam os laços sociais e as mais santas afeições se romperiam para sempre. Felizmente, longe estão de ser gerais semelhantes ideias, que se podem mesmo ter por muito circunscrita, constituindo apenas opiniões individuais, pois que em parte alguma ainda formaram doutrina. Uma sociedade que se fundasse sobre tais bases traria em si o germe de sua dissolução, e seus membros se entredevorariam como animais ferozes. Qualquer semelhança com a nossa realidade está aí, não é mera coincidência, né? O materialismo ele foi ganhando cada vez mais força a despeito da existência de muitas crenças espiritualistas, inclusive dentro de alguns nichos científicos. Né? Então, o que a gente vê na nossa sociedade contemporânea é o primado do materialismo e todas essas questões que o Kardec está colocando aqui. A nossa sociedade é uma sociedade que cada vez menos tem instrumentos para distinguir o bem e o mal. Né? Carecem, os homens pensam mais em si, né, das suas satisfações pessoais e apetites materiais, do que em relação ao próximo. Né? E os laços sociais eles são dissolvidos, os laços comunitários, né? É só competição, é só individualismo. Né? Então Kardec fez uma previsão aqui, na verdade, do que viria posteriormente. Né? A gente deve sempre lembrar que logo após essa efervescência da doutrina espírita, algumas décadas depois, a Europa entraria numa grande guerra mundial. Né? E as marcas disso foi essa profusão do materialismo. Né? Então, a gente não pode fazer essa leitura também destacada dos fatos históricos. Né? O homem tem instintivamente a convicção de que nem tudo se lhe acaba com a vida. Kardec lança essa tese de que todos nós temos inatos, né, em nós essa ideia da imortalidade da alma. O nada lhe infunde horror. É em vão que se obstina contra a ideia da vida futura. Ao soar o momento supremo, poucos são os que não inquirem do que vai ser deles, porque a ideia de deixar a vida sempre algo oferece de pungente, de doloroso. Quem de fato poderia encarar com indiferença uma separação absoluta e eterna de tudo o que foi objeto de seu amor? Quem poderia ver sem terror abrir-se diante de si o imensurável abismo do nada, onde se sepultassem para sempre todas as suas faculdades, todas as suas esperanças, e dizer a si mesmo: ah, depois de mim, nada, nada mais, senão vácuo, tudo definitivamente acabado. Mais alguns dias e a minha lembrança se terá apagado da memória dos que me sobreviveram. Nenhum vestígio, dentro em pouco, restará da minha passagem pela terra. Até mesmo o bem que fiz será esquecido pelos ingratos a quem beneficiei, e nada para compensar isso, nenhuma outra perspectiva além da do meu corpo ruído pelos vermes. Kardec foi poético aqui, né? Não tem quem se defronte com a experiência da finitude, até mesmo entre nós espíritas. Né? A gente, em momentos de doença, em momentos de falecimento de pessoas próximas, a gente sente esse terror, né, da morte e da finitude, a gente se questiona, é natural se questionar. Né? Mas daí a importância nesses momentos em que a nossa fé balança pelas questões da vida, que a gente volte a ler essas páginas, que a gente leia André Luiz, que a gente leia os relatos que ele traz sobre a vida espiritual, que a gente vá
num centro espírita e perceba a grande oferta de vida que é um centro espírita, se entrar e se sentir aquecido, confortado espiritualmente, né? A experiência da espiritualidade, ela é uma experiência sutil para nossa vivência cotidiana, mas para quem a experimenta, ela pode ser decisiva, né? Então, Kardec está falando aqui, essa ideia da finitude e de que o nada, de que após a morte do corpo físico, né, nada sobrevive, ela é inquietante. Né? Não tem este quadro alguma coisa de horrível, de glacial? A religião ensina, não pode ser assim e a razão não o confirma. Aqui ele então vai passar a fazer uma comparação entre os diversos tipos de crença, de sobrevivência da alma, também algo que também ele fala bastante na introdução lá do Livro dos Espíritos, ele retoma aqui. Mas uma existência futura, vaga e indefinida, não apresenta o que satisfaça o nosso desejo do positivo. Essa é, em muitos, a origem da dúvida. Possuímos alma, está bem. Mas que é a nossa alma? Tem forma, uma aparência qualquer? É um ser limitado ou indefinido? Dizem alguns que é um sopro de Deus, outros uma centelha, outros uma parcela de um grande todo, o princípio da vida e da inteligência. Que é, porém, o que de tudo isso ficamos sabendo? Que nos importa ter uma alma se extinguindo-se-nos a vida, ela desaparece na imensidade como as gotas d'água no oceano. A perda da nossa individualidade não equivale para nós ao nada? Disse também que a alma é imaterial. Ora, uma coisa imaterial carece de proporções determinadas. Desde então, nada é para nós. A religião ainda nos ensina que seremos felizes ou desgraçados conforme ao bem ou ao mal que houvermos feito. Que venha a ser, porém, essa felicidade que nos aguarda no seio de Deus? Será uma beatitude? Uma contemplação interna, sem outra ocupação mais do que entoar os louvores ao Cristo? As chamas do inferno serão uma realidade ou um símbolo? A própria Igreja lhes dá essa última significação. Mas então, o que são aqueles sofrimentos? Onde é esse lugar de suplício? Uma palavra, é o que se faz, que é o que se faz, que é o que se vê nesse mundo, nesse outro mundo que a todos nos espera. Numa palavra, que é o que se faz, que é o que se vê nesse mundo que a todos nos espera, nesse mundo pós-morte. Dizem que ninguém jamais voltou para lá nos dar as informações. É erro dizê-lo, e a missão do Espiritismo consiste precisamente em nos esclarecer acerca desse futuro. Aquelas pessoas que dizem que ninguém nunca voltou para dizer, né? Mas o Espiritismo diz que muita gente voltou para dizer. Né? É erro dizê-lo aqui, e a missão do Espiritismo consiste precisamente em nos esclarecer acerca desse futuro, em fazer com que, até certo ponto, o toquemos com o dedo e o penetremos com o olhar. Não mais pelo raciocínio somente, porém pelos fatos. Graças às comunicações espíritas, não se trata mais de uma simples suposição, de uma probabilidade sobre a qual cada um conjecture à vontade, que os poetas embelezem com as suas ficções ou acumulem de enganadoras imagens alegóricas. É a realidade que nos aparece, pois que são os próprios seres de além-túmulo que vêm descrever a situação em que se acham, relatar o que fazem, facultando-nos assistir, por assim dizer, a todas as peripécias da nossa vida que lá vivem e da nova vida que lá vivem, e mostrando-nos, por esse meio, a sorte inevitável que nos está reservada, de modo que de acordo com os nossos méritos e deméritos. Haverá nisso alguma coisa de antirreligioso? Muito ao contrário. Porquanto os incrédulos encontram aí a fé e os tíbios, os tímidos, a renovação do fervor e da confiança. O Espiritismo é, pois, o mais potente auxiliar da religião. Se ele não é, é porque Deus o permite e o permite
para que as nossas vacilantes esperanças se revigorem e para que sejamos reconduzidos à senda do bem pela perspectiva do futuro. Eu não sei, acho que eu li alguma coisa errada, eu vou repetir a leitura, tá? É porque Deus o permite, né? O Espiritismo veio à Terra porque Deus o permitiu, como um potente auxiliar da religião, e o permite para que as nossas vacilantes esperanças se revigorem, para que sejamos reconduzidos à senda do bem pela perspectiva do futuro, né? A consolação, né? As esperanças e consolações, né? O que o Espiritismo vem trazer é esse conforto da nossa sobrevivência à morte do corpo físico. E não é qualquer sobrevivência, né? Nós sobrevivemos com o perispírito, né? Um corpo espiritual, nós temos individualidade e nós não ficamos tocando arpinha para toda a eternidade, né? Nós se discutimos num outro ambiente de trabalho vasto, né? De crescimento espiritual. Então, a doutrina espírita, os primados da doutrina espírita, a existência de Deus, a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, a pluralidade dos mundos habitados e a reencarnação, são todos um feixe de princípios que caracterizam a doutrina espírita, né? E a forma de como a alma sobrevive, que não é vai reintegrar o todo, perde a individualidade, né, imaterial, não sei o que, essas coisas, o Espiritismo vem, a doutrina espírita e o livro dos Espíritos vem nos instruindo e nos mostrando como essa vida no mundo espiritual, né? E na verdade, ela vem nos trazer isso calcada não em coisas que os espíritos inventaram, né? A gente tem que sempre lembrar que a maioria desses conhecimentos já existia na humanidade, né? Não é nenhuma novidade. O Espiritismo veio popularizar algo que estava restrito, então, às ciências ocultas, né? Aquilo que só alguns iniciados eram dados a conhecer. Bom, pessoal, espero que eu tenha conseguido explicar mais do que complicar, né? Eu sou um pouquinho caótico aqui, mas eu acho que, que fluiu bem, tá? Qualquer coisa, qualquer reclamação pode comentar embaixo, eu vou buscar ler e crescer com vocês. Queria agradecer a atenção de todos, fazer uma breve oração só para encerrar o nosso estudo de agradecimento. Obrigado, Senhor, por tantos aprendizados, por tanto conhecimento que Tu nos deste, através da doutrina espírita, essa doutrina dos espíritos, que vem nos esclarecer acerca da nossa real natureza. Proteja, Senhor, todos os irmãos que estão nos ouvindo, nesse e no outro plano da vida, em quaisquer locais geográficos em que se encontram. Acalma os corações em guerra, Senhor, nesse momento difícil que a humanidade atravessa. Que possamos soar alto o apelo à paz, o amor ao próximo, a caridade, a compaixão. Proteja-nos na Tua paz, Senhor, hoje e sempre, que assim seja.